Olá para você, nós chegamos com mais uma edição do nosso bate-papo, da nossa conversa, do nosso momento aqui de assuntos do dia a dia, assuntos sobre elas, né? Sendo elas o nosso programa então. Olá meninas, tudo bem? Olá Mari, tudo bom? Tudo bem? A vocês que estão nos assistindo também. Tudo bem, meninas? Como estão por aí em casa? Tudo certo? Nós estamos aqui hoje reunidas. Temos uma conversa muito legal para ter com vocês sobre um assunto que diz respeito a todas. Eu acho que vocês vão gostar. Exato. A gente vai falar de coisas da nossa vida, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Tem relação com convivência, tem relação com os outros na nossa vida. Afinal, nós vivemos de relacionamentos, de convivência, como eu disse. E nós vamos entender um pouco mais do quanto isso é importante e até onde isso é válido para nós, né, Rô? Com certeza. As questões dos limites, né, do que eu posso, quando eu sou bem-vinda, quando eu não devo, né, e quando eu devo dar a opinião ou não, né, isso é muito importante também, né, às vezes a gente é chamado e às vezes não, né, e a gente tem que saber os nossos limites. Nessa questão de ter o outro como parte da nossa vida, né, agregando, sim, muitas vezes a gente sabe, o ombro amigo, a conversa, mas essa questão que a gente quer trazer hoje, vamos entender então de que forma essa relação ou os outros, né, se há então um limite para que isso esteja presente na nossa vida, no nosso dia a dia, nos nossos problemas, ou muitas vezes maiores do que são, em função dos outros torná-los maiores. Existe isso? Existe, tem toda uma questão em jogo, né? Existem vários exemplos, né? Se a gente for definir, olhar, né? A gente vai colocar até de uma forma mais, vamos dizer assim, cotidiana, que acontece muito e de uma forma bem tranquila até de se entender, né? Eu vejo dessa forma, né? Situações, por exemplo, vamos começar já com um exemplo, né? Vamos dar uma ilustra. Para começar uma situação bem tranquila, bem rápida, assim, sobre as criações de filhos mesmo, né? Quem não teve suas dificuldades, né? Seus perrengues, né, com os filhos, né, todos nós, né, quem não é mãe ou quem já foi, que agora já está até como vó muitas vezes, né, enfim, questões familiares, né, que envolvem essa questão da criação em si. Muitas vezes eu estou tendo um problema com o filho, né, e de repente chega alguém e diz, nossa, mas olha, você viu o jeito que aquela fulana cria aquela criança? Se fosse eu faria desse jeito. Só que daí tu vai olhar para a pessoa está dando uma opinião, primeiro que ela não foi solicitada, que isso é a questão do limite, né? O quando ser solicitado ou não. Isso é muito importante a gente saber se pôr no lugar, né? E daí de fazer esse comentário, de dizer, comigo seria diferente, eu faria diferente. E aí você vai analisar essa pessoa nem filhos tem. Então, como que ela vai dar uma opinião, vai falar sobre aquela questão da criação, né? Que talvez o pai esteja ali se escabelando, tentando fazer o máximo dele, né? Para tentar criar ou educar aquela criança, e vem alguém assim do nada e fica criticando ou julgando, muitas vezes, né? Mas ao julgar, né? E dá uma opinião sem ser chamada. Isso magoa qualquer um, né? Eu, principalmente, sou uma que eu sempre digo assim, briguem comigo, mas não falem dos meus filhos, né? Eu não sei se vocês são assim, porque todas as mães também é leoa, né? Então, assim, podem me criticar, podem falar mal de mim, mas não falem dos meus filhos, porque eu sei os defeitos que eles têm, eu sei as dificuldades e tal, e eu faço o máximo para tentar conduzir da melhor forma e educar, né? Você falando assim, me veio em mente assim aquela questão de que a gente não vive a vida do outro. Exatamente. Né? Nós não vivemos a vida do outro. E é fácil, a gente faz nas mais variadas e diversos momentos, né, em situações de opinar na vida de alguém, né, ou em determinada situação, ou dando um exemplo nosso, ou dando exemplo de outras pessoas, né, enfim.
mas é que a gente esquece, né, de que cada um tem uma vida, né, uma estrutura, um tipo de relacionamento familiar, um tipo de relacionamento mãe, filho e casal e toda a família. Então acho que a gente É questão de criação, né? antes de você falar, e eu sei que é difícil, né, porque a gente tem muito que é um autocontrole muitas vezes, né? Você tem que pensar, mas eu não sei lá, como a gente diz, entre quatro paredes, como que acontece. As particularidades, De né? cada um, de cada família. E essa comparação, Isso. né, de tentar comparar, ela muitas vezes não traz a real situação, por mínimo ainda não vai resolver. Sim. Né? É difícil essa questão. Vamos agora falando de filhos, né? O meu filho. Imagina na escola, Karen, né? Sim. Todas as crianças são diferentes. Nossa, todas são. Né? Nós somos todos diferentes. Então, essa diferença muitas vezes também tem relação com o nosso dia a dia, com a nossa forma, talvez, de conduzir a família, de gerir um problema, de resolver um conflito. Claro que sempre o ombro, aquilo que eu comentei no início, né? O auxílio do outro é importante, mas aí vem a questão de quando pode ser, né, de fato favorável, ou quando eu permito que isso aconteça. Porque aí vem os problemas que o outro pode me trazer, ou as verdades, aquelas coisas catastróficas que o outro, né, ao invés de ajudar, acaba ocasionando. Tá magoando, né? Muitas vezes magoando, às vezes até interrompendo uma amizade que poderia se levar por anos em função de algo mal colocado, né? Então, assim, os limites, né? Saber quando eu posso me posicionar e quando eu devo me retirar, né? E estamos numa rotina dia a dia e tal. Agora deixa eu usar, lambando aqui, um meme da internet. Meme, né, gente? Um meme assim, a visita quer fazer uma surpresa, quer vir surpresa na minha casa. Mal sabe ela, né? Já me avisando, já é um problema, tô brincando, né? Mas ilustrando um pouquinho essa questão, talvez, a falta de privacidade ou aquela intromissão, né, sendo bem popular, assim, no dia a dia, no cotidiano, né? Nossa, e isso a gente percebe muito, assim, né, nós, interioranas, né, então essa questão que a gente percebe, né, nós sendo interioranas, como eu estava falando, que é mais comum acontecer. Numa cidade maior, as pessoas não têm tanto tempo para se visitar, porque tem muitos afazeres, né? Cada um cuida de algo, né? E acaba não sobrando muito tempo para fazer visitações, né? Ninguém se conhece, na verdade. Exatamente. Exato. E numa cidade menor, a gente percebe que todo mundo se conhece, né? Todo mundo acaba se ajudando em alguns momentos e muitas vezes atrapalhando também. Né? Vamos dizer assim, olhando pelas duas percepções, né? Então, assim, o que acontece? Como você falou, muitas vezes acaba sendo invadido também a questão da privacidade. Porque, às vezes, vamos supor, eu estou super atarefada com muitas coisas, mas como nós estávamos falando antes, as pessoas não sabem o que acontece no teu dia a dia. Elas não convivem com você, elas não sabem a tua rotina. E aí, muitas vezes, acontece essa situação, vou lá tomar um chimarrão com a avó, né? Tipo, ela tá tranquila, mas a Rô tá ali se escabelando, né? Ajeitando casa, ajeitando trabalho, ajeitando horário, exatamente. É claro que jamais a gente vai dizer assim, não vou receber, ou não vou, né? Vai destratar a pessoa de maneira alguma. Sim. Mas é uma situação que acaba trazendo um incômodo, né? Ainda mais quando, assim, a gente não é avisado e chega no né? Eu sou uma que eu acho que deve ficar estampado na minha face, né? Por mais que eu queira, né, assim, não ser desagradável, né, deselegante com a pessoa, mas eu acho que aquilo fica estampado. E agora? Né? Quando ela leva um susto, né? Porque acontece, né? Então, assim, é muito comum. A gente percebe isso em cidades, né? Mas como a minha avó fazia, ela vai, pega a vassoura, coloca atrás da porta e sai a vassoura, né? Não sei. Ela vai comenta aí pra nós. Vou resolver. Bom, diante dessas nossas circunstâncias,
do dia a dia e de fatos que talvez aconteça com você, muitas vezes aconteceu conosco, ou você também, né? Vocês já ouviram pessoas comentando isso, né? Sim. Desses fatos. De que forma, né? Vamos lá agora tentar encontrar uma solução, né? Existe um problema, o que a gente vai fazer, né? Colocar vassoura, não sei se vai fazer. Mas, assim, de que forma a gente pode relevar isso? Ou de que forma a gente pode se deixar influenciar pelo outro? Porque é aquilo que a gente fala, muitas vezes ajuda, sim, é claro, mas por outras acaba tirando, às vezes, o nosso chão. Algo que a gente está acreditando, tentando superar, vem e nos tira o tapete, e aí? Tu sabe, falando assim, Marci, que eu penso que tudo, né, é autoconhecimento. Com certeza é autoconhecimento. É autoconhecimento, porque daí você consegue administrar melhor isso, né? Tenta, né? Consegue, você tem ferramentas né, de autocontrole para isso. Penso também que muitas vezes a gente deixa, né, de falar o que pensa. Então, nesses momentos, é claro, de alguma forma mais branda, né, cordial, enfim, né? Colocar ali essa situação ou uma palavra que dá essa questão do limite, né? Eu acho que sempre nessas ocasiões a sinceridade sempre né? Nesse sentido. A gente aprender a dizer os nãos, né? A gente colocar os limites, né? Educadamente, claro, né? Mas colocar. Eu acho que aí isso. Aí tu acaba impondo um certo respeito e a pessoa ainda tem uma admiração por você, porque você está sendo sincera. E aí, isso, e a gente só vai conseguir, talvez, ter esse discernimento de colocar esse limite, dizer um não, quando a gente tiver esse autoconhecimento. Exato. Porque senão nós vamos achar que estamos. Não, peraí, eu não posso, não, deixa ela falar. Como é que ela vai entender? Não, eu posso dizer que não. Mas aí eu tenho que saber. E isso medo, receio. É uma cultura, né? É cultural isso. É que tu fica naquela que tu não quer desagradar a pessoa, né? Às vezes as pessoas pensam assim, eu vou desagradar. Mas não é, você tem que saber dizer não, né? Como tu coloca. Na verdade, isso também, né, cara, tem a questão cultural. Sim, né? A gente vê isso muito mais nas pessoas de mais idade que trazem essa dificuldade para resolver do que os mais jovens. Os mais jovens, às vezes, até, tudo certo, tudo vai, né? A gente vê mais e percebe mais em pessoas de mais idade, né? Elas até têm mais tempo também, então acontece mais frequente, até porque elas têm mais tempo, né, disponível do que um que está ainda, né, em início de carreira ou buscando lá, né, batalhar para conquistar suas coisas. Então existe essa questão no meio também, né, que acaba afetando, né. Então, eu acho que para mim é sempre a sinceridade e o autoconhecimento. E o autoconhecimento também é adquirido através de algumas técnicas, né? De algumas formas. Não é eu me autoconheço, tudo bem, ótimo, se for assim, melhor. Mas é um processo, de descoberta, né? Às vezes lá atrás, né? Você precisa, sempre, né? Você precisa resgatar várias coisas que você nem tem a dimensão da relação que te trazem hoje. O amadurecimento também traz a parte da espiritualidade, né? Legal. Porque a parte da espiritualidade, ela nos faz refletir aquela questão assim, o que eu não quero pra mim, eu não vou fazer pro outro. Então, ele te leva a pensar e ele já te impõe de uma certa forma um certo limite, né? Aquela coisa assim, te dizendo, não, se eu não faria pro outro, ou eu não gostaria de receber isso, eu não vou fazer, eu não vou criar essa situação para a pessoa porque eu não gostaria. Então isso nos traz também a esse conhecimento ou um amadurecimento, né? Então a espiritualidade, ela se põe presente em muitos processos da nossa vida. Que nem nós falamos hoje, né? Inclusive quando a gente gravou o outro podcast, né? Que se a gente tem um entendimento dentro da espiritualidade, quem tem um costume de ler a palavra, de buscar mais, ela é muito atualizada, porém é a forma de entendimento. E quando a gente traz ela para o nosso cotidiano, para a nossa vida, para o nosso dia a dia, a gente percebe que não mudou nada, né? Que desde os antigos povos lá, né, as civilizações,
vem se repetindo e vem acontecendo as mesmas coisas, só porém o quê? Hoje a gente vive numa atualidade ou com mais recursos, né, desenvolvidos, e que a gente tem uma visão um pouco diferente, mas a forma é a mesma, né? Então a gente pode trazer isso e melhorar como ser humano, né? O acesso hoje mudou, na verdade, né? Ou assim, a gente consegue ir em busca do que a gente quer entender melhor, do que a gente quer compreender melhor. A gente tem mais esse acesso, né? Nós temos a internet, nós temos, né, outros meios de buscar, né, essa compreensão, né? E uma vez não se tinha, Exatamente. né? E é um passado bem recente. Haja visto a questão, por exemplo, da terapia. Sim, isso, Né? Que era um tabu, era um problema para quem estava com problemas psicológicos sérios, distúrbios, né, de comportamento. Foi mostrado louco, né? Preconceito. E não é muito. Não estou falando de décadas. Não tá muito longe. E agora não, se construiu, né, essa questão desse autoconhecimento, da busca, né, da facilidade dessa busca, pela compreensão, né, do eu, né, do que é importante para mim. A valorização, né? Criada aí vem a espiritualidade, o autoconhecimento e vem a questão da consciência. De criar a consciência de que é assim. E uma coisa que eu acho legal fazer e colocar também, a convivência com pessoas que vocês podem reparar, pessoas que estão mais evoluídas, ou que elas têm um entendimento melhor, e quando a gente não tem essa visão, né, e a gente se coloca junto a essas pessoas, a gente cresce muito, a gente aprende muito, né, e acaba por, como você diz, né, às vezes não é o falar, as atitudes falam mais. Né? Então, assim, a convivência, às vezes, com pessoas que estão acima, ela é muito interessante também, a observação, né? A gente acaba evoluindo junto, né? Então, por isso que diz, né? Procurar andar sempre com pessoas positivas, né? Não aquelas que estão reclamando a vida toda, né? Né? Reclamando de tudo, né? Tem alguém que falou, que agora eu não me lembro quem, que nós somos a união, né, das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, se você for fazer uma análise, né, se você for parar para refletir, né, com quem eu estou me relacionando, né, e assim, aquela coisa do dia a dia, né, 5 pessoas com quem eu mais convivo, quem são, do que elas falam, né, do que elas trazem para minha vida, né, até onde porque eu permito, né? Porque isso é parte do que eu sou, então. Exato, com certeza. Porque nós somos feitos dos outros. Sim, porque nós reproduzimos muitas vezes. Exatamente. Já viu isso na nossa casa. Eu vou falar dos maridos. A gente acaba se adaptando e fazendo coisas que a gente vai fazer. E aí, a gente também é interessante essa reflexão dessas 5 pessoas. Eu quero até fazer essa análise. Porque a gente começa a pegar, percebam, a gente começa a pegar determinadas jeitos, né? Jeitos da pessoa, né? É verdade. E pra gente fechar, enfim, né, essa questão do nosso tema de hoje, que é a questão do outro, né, da permissão, do limite. Uma vez, Karen, eu acho que você também daqui a pouco ouviu, foi numa palestra de escola e depois eu li, não me lembro onde, que muito importante, a pessoa comentou que na nossa casa, né, vamos falar na nossa casa, nós só permitimos quem é realmente do nosso íntimo. Então vamos ilustrar a nossa vida. Então, com essa visão de que dentro da nossa casa nós devemos levar realmente quem nós confiamos. Com certeza. Claro que a amizade nós temos inúmeras, convivência com outras, colegas de trabalho, mas as pessoas íntimas, essas merecem estar dentro do nosso refúgio, né? A casa é a nossa
É a nossa formação, formação, né? exato. Então, quando essa pessoa, esse outro chega até minha casa, lógico que ele vem por uma boa ação, passear, tomar um mate, né? Conversar, muito bom, legal, e o limite é importante para isso, mas isso é válido também, então, para nossa casa, né? Que nem sempre todas as pessoas devem estar lá. Até pela questão energética, né? Vem energia, isso. vem o nosso íntimo, né? A nossa intimidade, a nossa proteção. Exatamente. Entende que isso, imagine para sua vida essa questão do outro, imagine a sua casa, talvez. E aí você permite, o que você permite, o que você não permite. É bem legal. Acho que dá para refletir legal, essa né? questão da invasão que eu tinha falado antes, né? Da Mas é invasão em uma todos os palavra, sentidos, né? Isso. É forte, mas Mas é a verdade, né? É aquilo que eu estava falando, a sinceridade sempre é melhor. E isso é uma forma, né? É uma forma. Então não deixe de ser, né? Então acho que é bem colocado e é uma coisa realmente para todos refletir. A gente refletir. Porque às vezes a gente peca, né? Sim. E muitas vezes sem se perceber, né? Esperamos que o nosso tema tenha sido aí do seu interesse, esclarecedor, atrativo. E claro, né, a gente sempre pede para que você acompanhe as nossas redes, seja nosso parceiro aqui, né? A gente tá com a mesinha com água por enquanto, aguardando, né, os nossos apoiadores, patrocinadores, amigos, amigas, né? Para a gente demonstrar aqui marcas, para a gente falar de produto, para a gente degustar, né? Não tem problema, não tem problema, a gente não se incomoda. Então, esse nosso projeto vem, né, para falar de tudo um pouco. A gente vai trazer convidados, né, mais pessoas aqui, eventualmente. Então, uma vez por mês você acompanha esse nosso conteúdo. Meninas, isso? É isso. Então, agradecemos a todas, né, por estarem aí conosco, né, mais uma vez prestigiando. E dando continuidade ao nosso projeto, né, voltado para todas as mulheres e para os homens também, porque eles serão bem-vindos, né, porque eu acho que a gente sempre tem o que aprender, né, a troca, como diz, das 5 pessoas. Nesse caso a gente vai aumentar, né, mas enfim, é legal, muito legal, acho que é um assunto que vai ficar registrado. E foi muito bom, né, Gurias? Eu acho que a gente teria, se continuasse com esse assunto mais um tempão. Dá para voltar, né? Acho que dá para falar. Mais assim. Porque agora nós vamos refletir também sobre isso. Vamos nos autoconhecer ainda. Mais e mais. É isso aí. Bye, Até o próximo. até o próximo.